Às vezes, o destino de um animal parece traçado antes mesmo de ele ter uma chance real de ser feliz. Esse era o caso de Shamrock. Ele não era apenas mais um cachorro em um abrigo superlotado. Ele era aquele que ninguém queria tocar, aquele que as pessoas olhavam de longe e apenas balançavam a cabeça. Shamrock estava na lista de eutanásia. Para muitos, ele era um caso perdido, um cachorro quebrado demais para ser consertado. O medo dele era tão profundo que ele parecia uma estátua de carne e osso, incapaz de reagir a qualquer estímulo positivo. No abrigo original, o tempo estava correndo contra ele. Cada dia que passava sem que ninguém o adotasse, a data final se aproximava. O problema é que ninguém quer levar para casa um cachorro que nem olha para você. As pessoas passavam pela cela dele e viam apenas um animal apático, encolhido em um canto escuro. As autoridades do abrigo tinham protocolos a seguir, e um cachorro que não interage é visto como um desafio impossível de ser vencido em um ambiente com recursos limitados. Mas, felizmente, nem todo mundo desiste fácil. Uma produtora local e a organização Stacy Hope Rescue decidiram que Shamrock merecia uma última oportunidade. Eles não aceitaram a ideia de que um animal devesse morrer apenas por estar assustado e traumatizado. Foi então que ele foi transferido para o centro de treinamento Redemption Tales. O objetivo era simples no papel, mas extremamente difícil na prática: mostrar ao Shamrock que os seres humanos não eram seus inimigos. Quando ele chegou ao novo centro, o cenário era desolador. Shamrock não latia, não rosnava e nem tentava fugir. Ele simplesmente se desligava do mundo, como se estivesse tentando desaparecer dentro de si mesmo. Ao chegar no centro de treinamento Redemption Tales, o treinador percebeu imediatamente que teria um longo caminho pela frente. Não era sobre ensinar comandos básicos como sentar ou dar a pata. Era sobre reconstruir uma alma. Shamrock evitava contato visual a todo custo. Se alguém chegasse muito perto, ele apenas se encolhia mais, tentando se tornar invisível contra a parede. Era uma cena de partir o coração ver um animal tão bonito desistindo de lutar pela própria vida. O treinador decidiu que o primeiro passo seria simplesmente estar presente, sem exigir nada em troca, respeitando o silêncio e o espaço dele. Imaginem um cachorro que se recusa a dar um único passo por horas. O treinador tentava de tudo, mas o animal ficava ali, paralisado, com os olhos fixos no vazio. Essa paralisia era o resultado de traumas que a gente só consegue imaginar. Ele estava completamente fechado para qualquer interação. Para Shamrock, o mundo era um lugar onde o perigo espreitava em cada esquina, e o silêncio era sua única defesa. Cada tentativa frustrada de contato pesava no ambiente, mas a equipe não ia desistir. Foi então que algo curioso aconteceu. Geralmente barulhos altos assustam cães traumatizados, mas no caso dele, o som de um motor de carro funcionando do lado de fora foi o gatilho inesperado. Talvez fosse a curiosidade ou apenas um instinto que ainda não tinha sido totalmente apagado pelo medo. Ironia do destino ou não, aquele ruído fez Shamrock se levantar. Pela primeira vez, ele se moveu por vontade própria. Ele deu os primeiros passos cautelosos para fora daquela zona de conforto invisível que ele tinha criado ao seu redor. Antes de continuarmos com essa jornada emocionante, inscreva-se no canal e conte para a gente aqui nos comentários de onde você está assistindo. No segundo dia, as coisas começaram a mudar de verdade. O treinador conseguiu levar Shamrock para o ambiente externo pela primeira vez. Ver a luz do sol e sentir o vento no rosto pareceu despertar algo adormecido nele. E foi ali, naquele gramado verde, que aconteceu o que todos esperavam ansiosamente. Um leve, quase imperceptível, abanar de cauda. Não foi um movimento entusiasmado, mas foi o sinal de que a vida ainda pulsava ali dentro. Shamrock estava começando a entender que talvez, apenas talvez, ele estivesse finalmente seguro. Ele começou a explorar os arredores, cheirando os cantos do jardim com uma cautela extrema, mas sem travar as patas. Era o início de uma transformação que ninguém acreditava ser possível.
O cão que estava destinado à morte agora tinha um nome, um propósito e um novo caminho a seguir. A paralisia absoluta tinha ficado para trás e o primeiro sinal de alegria tinha acabado de surgir. Aos poucos, o medo que parecia uma armadura impenetrável começou a rachar. O treinador sabia que o tempo era o melhor remédio para curar feridas invisíveis, mas também precisava cuidar da saúde física de Shamrock. Levar um cachorro com esse nível de trauma ao veterinário era um desafio imenso e arriscado. Para ele, entrar em um carro ou ser levado para um lugar estranho, com cheiros fortes de produtos de limpeza e outros animais, era o auge do terror absoluto. No consultório, o ambiente estava carregado de tensão. Shamrock tremia tanto que o barulho de suas unhas batendo no chão de metal da mesa de exames era constante e rítmico. No entanto, algo incrível aconteceu naquele dia de consulta. Em vez de tentar morder ou se encolher no canto mais distante da sala de exames, Shamrock deu um passo corajoso em direção ao treinador. Ele encostou o corpo cansado na perna do homem, buscando apoio e proteção. Foi o primeiro sinal real de que ele não estava apenas suportando a presença humana por falta de escolha, mas que agora via o treinador como seu porto seguro. Naquele momento crítico, no meio do seu maior medo, ele escolheu confiar em alguém. Durante os exames clínicos, as marcas físicas e psicológicas do passado cruel ficaram ainda mais evidentes para todos na sala. Shamrock demonstrava o que os especialistas chamam de comportamento de medo de toque na cabeça. Toda vez que o veterinário ou o treinador levantava a mão para fazer um carinho ou examinar suas orelhas, o cachorro fechava os olhos com força e abaixava o corpo rente ao chão, esperando um golpe que nunca vinha. Isso não acontece por acaso. É o reflexo triste de quem foi agredido muitas vezes por mãos que deveriam ter dado amor. O treinador percebeu que precisaria de uma paciência quase infinita para mudar essa percepção negativa. Ele começou a usar as mãos apenas para oferecer pequenos pedaços de carne e fazer toques muito leves no peito e nas laterais do pescoço, evitando sempre o topo da cabeça até que o cachorro se sentisse totalmente à vontade. Era uma dança delicada de aproximação, respeito e muitos recomeços diários que exigiam calma. Com o passar das semanas dentro do centro Redemption Tales, a transformação emocional de Shamrock foi se tornando cada vez mais clara e emocionante de observar. Aquele cachorro que antes só queria sumir no meio das sombras e ser invisível, começou a mudar completamente sua rotina matinal. Ele não ficava mais apenas escondido debaixo dos móveis ou no canto do canil. Agora, Shamrock esperava o treinador ansiosamente perto da porta e, quando o via chegar, dava pequenos pulinhos de alegria que faziam suas orelhas balançarem. O desejo por afeto e companhia finalmente começou a superar o medo paralisante da dor. Ele começou a pedir carinho de forma ativa e gentil, cutucando a mão do treinador com o focinho úmido. Era como se ele estivesse redescobrindo que a pele humana também podia trazer calor e conforto, e não apenas sofrimento e desespero constante todos os dias. A curiosidade, que é a base do aprendizado e da felicidade de qualquer animal, também começou a despertar de forma vibrante. Um dia, o treinador jogou uma bola de tênis amarela e brilhante no chão do quintal. No início, Shamrock apenas olhou para o objeto colorido com muita desconfiança, como se aquilo fosse uma armadilha perigosa ou algo que pudesse explodir a qualquer momento. Mas, depois de alguns minutos de observação silenciosa, ele se aproximou, deu uma cheirada curiosa e, timidamente, tocou a bola com a ponta da pata. Quando o brinquedo rolou pela grama, os olhos dele brilharam de uma forma nova e cheia de vida. Aquele instinto de filhote brincalhão, que tinha sido enterrado por tanto tempo sob camadas grossas de trauma, estava voltando à superfície com força total. Ele começou a correr atrás da bola, trazendo-a de volta na boca com um orgulho que parecia não caber mais no seu peito. Pela primeira vez na vida, ele estava finalmente aprendendo o que significava a simples palavra brincar. Para ajudar na socialização com o mundo externo e barulhento, o treinador usava uma técnica simples,
mas muito eficaz: a exposição passiva e tranquila. Eles iam para o quintal gramado e simplesmente sentavam no chão, lado a lado, sem pressa alguma, sem coleira apertada, sem ordens rudes e sem qualquer tipo de pressão emocional. O objetivo dessa prática era apenas observar o mundo passar diante de seus olhos. Eles ficavam ali por longos períodos, sentindo o cheiro fresco da grama molhada, ouvindo o som dos pássaros nas árvores e o ruído dos carros passando ao longe na estrada movimentada. Shamrock aprendia dia após dia que o barulho constante do mundo lá fora não significava necessariamente que algo ruim ou doloroso ia acontecer com ele. Ele processava cada som novo com as orelhas em pé e atentas, mas mantinha o corpo relaxado e calmo, ao lado de seu novo e melhor amigo humano. Essa paz era essencial para que ele pudesse, em um futuro próximo, enfrentar ambientes ainda mais barulhentos e desafiadores, sem entrar em um estado de pânico total novamente. Cada minuto sentado naquele jardim era uma vitória silenciosa contra o passado que tentou destruí-lo de forma cruel. O cachorro que antes era uma estátua de medo, agora estava, pouco a pouco, voltando a ser apenas um cachorro. Mas ele ainda precisava aprender a andar pelo mundo com a cabeça erguida. Depois de aprender a relaxar no jardim, chegou o momento de enfrentar um desafio maior: caminhar com a guia. No começo, Shamrock ainda mostrava sinais de nervosismo. Ele lambia os lábios constantemente, um gesto que os cães fazem quando estão desconfortáveis. Seus passos eram curtos, e ele olhava para os lados o tempo todo, esperando algum perigo surgir do nada. O treinador não o apressou em nenhum momento. Ele deixava a guia frouxa e elogiava cada pequeno avanço com uma voz calma. Com o passar dos dias, a mudança foi realmente visível. A cabeça de Shamrock, que antes vivia baixa, começou a subir. Ele passou a caminhar com a cauda erguida, balançando de um lado para o outro. Aquela marcha hesitante deu lugar a um andar decidido, como se ele finalmente fosse o dono do próprio caminho e soubesse que ninguém iria machucá-lo. Para fortalecer essa nova confiança, o treinador introduziu alguns obstáculos simples no treinamento diário. Shamrock começou a aprender a pular pequenos troncos e a passar por cima de rampas de madeira. No início, ele travava diante de qualquer barreira, olhando para o treinador com dúvida. Mas, ao receber incentivo e perceber que era capaz de realizar a tarefa, ele saltava com determinação. Dava para ver o brilho de orgulho em seus olhos cada vez que ele completava um desafio físico. Esses momentos eram lições reais de autoestima. Shamrock estava aprendendo que seu corpo era forte e que ele podia superar medos antigos. Ele não era mais aquele cachorro frágil da lista de eutanásia. Ele estava se transformando em um animal feliz e seguro de si. O tempo no Centro Redemption Tales estava chegando ao fim. Shamrock estava finalmente pronto para seguir em frente. O treinador sentia um aperto no peito, uma mistura de saudade e felicidade, por ter feito parte daquela recuperação tão difícil. Quando a nova família chegou para buscá-lo, Shamrock não recuou nem tentou se esconder atrás das pessoas. Ele aceitou os carinhos dos novos donos com uma calma impressionante. O adeus foi um momento de silêncio e muita gratidão entre todos os envolvidos. O treinador o viu entrar no carro e partir para uma vida nova, longe de tudo que o fez sofrer. O destino de Shamrock eram as montanhas frias do Colorado, um lugar de paz e muita natureza. Lá no Colorado, o cenário era imenso e o ar era muito fresco. No seu novo lar definitivo, ele não estava sozinho. Ele ganhou irmãos caninos que o ajudaram a entender rapidamente a rotina de uma casa de verdade. Eles corriam juntos por campos abertos, explorando trilhas na floresta e sentindo cheiros novos a cada passo. A liberdade que antes parecia um sonho impossível, agora era a sua realidade diária. Shamrock aprendeu a correr apenas pelo simples prazer de sentir o vento no rosto, sem o medo constante de ser perseguido ou maltratado.
Ele agora tinha todo o espaço do mundo para ser quem realmente era, sem as amarras de um passado cruel que quase tirou sua vida em um abrigo. Mesmo muito feliz, Shamrock ainda guardava alguns hábitos pequenos que mostravam o quanto ele valorizava sua nova segurança. O mais marcante era o jeito como ele escolhia dormir todas as noites. Ele subia na cama com sua nova dona, buscando o calor humano que antes lhe era negado. Antes de pegar no sono profundo, ele tinha um costume reconfortante. Pegava a ponta do seu cobertor macio com a boca e ficava mordiscando suavemente. Era um gesto de paz absoluta. Ver Shamrock dormindo tranquilo, com o cobertor entre os dentes e a respiração pesada de quem se sente protegido, era a prova final de que todo o esforço valeu a pena. Ele finalmente tinha encontrado o descanso e o amor que merecia. A história de Shamrock serve como um lembrete para todos nós. Ele era um cão que muitos consideravam um caso perdido, mas porque um grupo de pessoas decidiu não desistir dele, ele teve uma segunda chance. Ele não precisava de mágica, apenas de tempo, paciência e respeito pelo seu próprio ritmo. Hoje, Shamrock não é mais um número triste em um abrigo ou um cachorro sem esperança. Ele é um animal amado, que vive cada dia com alegria, provando que nenhum bicho é irrecuperável quando recebe o amor e a dignidade que merece. A vida feliz dele hoje é o maior prêmio para todos que acreditaram que ele merecia viver.